E mais um bate-papo com o presidente. Desta vez vamos conversar com Bruno Pimentel, que é graduado em Ciências Econômicas e gerente da área de Planejamento, Monitoramento e Avaliação da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Alagoas. E vamos bater um papo, conversar um pouquinho com o Bruno, justamente sobre algo que agora é mais do que extrema necessidade para o período que estamos vivendo e que vamos passar. É justamente o que nós chamamos de instrumento de gestão. E você, Bruno, poderia nos descrever de forma objetiva o que é os instrumentos de gestão? Rodrigo, satisfação, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui, batendo um papo com o presidente. Os instrumentos de gestão, basicamente, são mecanismos que garantem a funcionalidade do Sistema Único de Saúde com seus diversos níveis, nas suas diversas complexidades, buscando, evidentemente, cumprir com as diretrizes doutrinárias do sistema que foram originárias da sua concepção na Constituição Federal de 88, que é a questão da universalidade, ou seja, um sistema que não exclua ninguém, mas que alcance todos, um sistema que guarde também o princípio da equidade, ou seja, alcance cada um de acordo com a sua necessidade. A gente supera aquela frase que dizia tratar todos de forma igual. Não, todos de forma igual não, tratar todos de acordo com a sua natureza, de acordo com a sua especificidade, o resultado é que tem que ser igual. E a questão também da integralidade, observar a pessoa como um todo, mas não só ele, mas também o meio que ele atua, resguardando, evidentemente, as políticas de promoção e prevenção sem comprometer a qualidade da assistência. Então, os instrumentos de gestão, eles buscam, dentro desse conceito que nós aqui abordamos, e considerando as diferenças que são gritantes no nosso país, que tem dimensão continental, resguardar um sistema que seja único, mas que alcance todos com as suas especificidades. É muito bom as colocações, as pontuações que você faz justamente para a gente entender um pouco dos princípios. Isso já é relatado lá atrás, desde a nossa Constituição em 88. E isso tanto é de subsídio importante para os nossos técnicos, quanto as pessoas que hoje acompanham as nossas redes sociais, principalmente através desse canal COSEMES, que é a nossa TV. E, além disso, como é que você enxerga hoje o impacto do plano de saúde como instrumento de gestão? O plano de saúde ele vem a ser o principal instrumento de gestão, ou seja, aquele que norteia e direciona todos os demais. Por quê? Fazendo referência novamente aos princípios, o SUS ele nasce com uma ambição extremamente alta. Por quê? Porque nós somos um país ainda considerado um país em desenvolvimento, subdesenvolvido, ou seja, as nossas dificuldades sociais e econômicas elas são grandes. Então você tem um sistema que ele alcance a todos, cada um com a sua natureza, e observe ele como um todo, é um sistema que traz para o gestor um grande desafio, considerando que o gestor ele tem duas variáveis de extrema importância, que é a questão da escassez de recursos financeiros, de recursos tecnológicos e de pessoal. Nem sempre você tem pessoal qualificado para determinadas funções, aí você tem que capacitá-los para. E você tem a questão da incerteza, porque todo planejamento ele não lida com o futuro. Eu gosto muito da frase do Peter Drucker, que é considerado o pai da administração moderna, que ele disse que a melhor forma de prever o futuro, é criá-lo. Então, para isso você dispõe de instrumentos. O plano de saúde é um deles, é o principal. Então ele traz diretrizes, que são direções estratégicas, objetivos, que é aonde você quer chegar, metas, quando você quer chegar e pode chegar, e indicadores, porque você precisa acompanhar isso ao longo do tempo. Eu gosto de dividir a palavra indicador porque ela indica dor. E os indicadores eles têm demonstrado que no nosso estado de Alagoas, por exemplo, se a gente for tomar como exemplo, nós tivemos avanços extraordinários ao longo do tempo, principalmente na área de saúde. Mas o nosso povo ainda é acometido de fragilidades que são gritantes, como por exemplo, nós temos uma das menores rendas per capita do país. No ano passado, 2019, foi R$ 733. Quando você pega esse dado de renda per capita e você soma a questão da concentração de renda, que também é alta no nosso país, ou seja, isso nos induz a pensar que boa parte do nosso povo alagoano vive com menos de R$ 500 por mês. Então imagine uma família que vive com menos de R$ 500 por mês. E nós temos que pensar que a saúde, ela não se esgota nas paredes das secretarias de saúde ou nos postos, nos hospitais. Elas conversam, e ela é transversal a todas as demais partes. Então quando você tem índice de violência que são altos,
que geralmente os países que têm maiores índices de pobreza, eles desenvolvem maiores índices de violência também como consequência. Então você demanda maiores serviços de saúde. Quando você não tem uma educação cidadã avançada, é natural que o cidadão ele incorra em maiores danos à legislação, ou ao bem público, ou ao bem-estar social. Isso acaba acarretando também maiores demandas por serviços de saúde. Então, basicamente, o plano de saúde, que é um instrumento central, ele hoje tenta trazer de forma estratégica o conceito de otimização, que seria a melhor saúde entregue para cada real que é investido nela. E esse desafio, evidentemente, ele não é um desafio que fica só em um ente federado. Ele deve ser feito de forma participativa e integrada. É isso que também traz uma das grandes características e fortaleza do SUS, é que mesmo em lugares com divergências heterogêneas, ele guarda como pressuposto o conceito de único. O sistema é único e ele é regido por uma legislação ampla que vem desde a Constituição da Lei 8080, completou 30 anos agora, em 19 de setembro do corrente ano, enfim, e todos os decretos e demais legislações, portarias, resoluções ao longo do tempo. Então, toda essa legislação ela vem buscando resguardar essa característica de único e esse grande desafio de otimizar recursos. Nessa sua fala a gente vai buscar algumas, eu acho que a diversidade e a disparidade que a gente vê por todo o nosso Brasil, pelo nosso Nordeste principalmente, e quando nós temos a oportunidade de estar na esfera federal também discutindo o que é o Sistema Único de Saúde, nós fazemos isso na qualidade de presidente e também como representante no Conselho Nacional de Representantes Estaduais, a gente observa muito, Bruno, que é bem diferente, mesmo a gente tentando prevalecer essa palavra como você diz, o sistema ele é único. Mas é uma coisa bem diferente, e eu sei que você consegue dimensionar para a gente o impacto do que é isso, quando a gente pensa assim, em Alagoas como é que funciona? Mas se nós formos pegarmos toda a dinâmica do que hoje, como diz você, nós crescemos muito, avançamos bastante, mas você já pensou, pensar em saúde, em fazer saúde na região norte do país, como é a diversidade para quem está no Acre, para quem está no Amazonas, para quem está em Roraima? E isso a gente estuda porque quando hoje, por exemplo, nós estamos, sem querer fugir um pouco do nosso bate-papo de gestão, mas é lógico que tudo engloba a necessidade de nós atendermos o nosso povo. E aí quando a gente pensa hoje na vacina da Covid-19, que é a vacina que nós estamos tanto esperando para passar mais angústia do nosso povo. E aí quando se falava já das possibilidades dos estudos, e a gente falava na nossa última conversa com o Herbert Charles, que ela deve ser pelo menos 2 doses aplicada. Mas se eu tomo a primeira em Alagoas, eu não posso tomar a segunda em São Paulo, por causa de fornecedor, por causa de marca e tal. Então são essas diversidades que às vezes a gente precisa ter essa visão ampla, porque nem sempre trazendo isso para a nossa realidade de Alagoas, é tão fácil fazer saúde na região norte do estado, que no máximo uma cidade está a 130 quilômetros da nossa referência, que é Maceió, para quem está no sertão do estado, a casa de 300 quilômetros, seja em Ouro Branco, no Inhapim, no Canapim, em Delmiro Gouveia, que tem Arapiraca como referência. Mas você sabe que, na maioria das vezes, se tem a dificuldade, se tem que vir a Maceió, que é o nosso maior fluxo no estado, não é verdade? E isso causa em nossa gestão, de certa forma, um impacto econômico. E é justamente essa preocupação nossa quando a gente vai chegar esse período de final de gestão, que está na realidade se preocupando em fechar. A gente agora já está pós-eleição, tem aquela visão, qual é o gestor que continua, onde continua, como é que vai ser, as mudanças. E aí, como você diz, a gente tem aquela dificuldade do profissional, se ele é treinado, se ele conhece o sistema, e agora quando mudar, como é que fica? Como é que você vê tudo isso? Muito interessante essa fala, porque a gente está vivendo agora um momento de transição. E uma transição, para ser boa, ela precisa ter transparência e responsabilidade de ambas as partes. Por quê? Deixa eu pegar o plano de saúde mais uma vez como exemplo. O plano de saúde ele tem um horizonte temporal de 4 anos. E ele é formulado no primeiro ano de gestão do governo eleito ou reeleito em cada esfera das nossas unidades federativas. Então, por exemplo, o plano que está vigente nos municípios agora
é o 18-21. Ou seja, o ano que vem é o ano de formulação do novo plano, que vai ser o 22-25. Só que o gestor que entrar ainda vai ter que executar um ano do plano anterior. E o gestor que está no momento como responsável pela parte, aí a gente tem que entender o ciclo como um todo. O planejamento ele não é estático, ele é dinâmico, porque a realidade é dinâmica. E a gente vivenciou isso de forma muito profunda agora em 2020 com a questão da Covid-19. Então, tudo que a gente tinha planejado, ou grande parte do que nós tínhamos planejado, teve que ser remodelado, teve que ser redesenhado para que nós não deixássemos de lado todo o complemento que compete à saúde e focasse só no coronavírus. Então, esse ano é um ano bom de referência. Contudo, o que é que acontece? Para a gente entender o ciclo como um todo. O plano tem 4 anos e ele tem um outro instrumento de gestão, que é a Programação Anual de Saúde, em que ela anualiza as metas e contém as ações que representam o esforço. Essas ações elas precisam ser prestadas conta de 2 formas. Uma é quadrimestral, de acordo com a Lei Complementar 141 de 2012, ou seja, ao término de cada quadrimestre, o gestor do SUS ele tem a obrigação, nos termos do artigo 36, de enviar um relatório para o legislativo do município, no caso do município, a Câmara Municipal, para o Conselho de Saúde, que tem inclusive a questão do poder de controle social, é um órgão deliberativo, e além dos 3 relatórios quadrimestrais, ainda tem um relatório anual de gestão. E o relatório anual de gestão ele deve ser enviado até o dia 30 de março do ano subsequente. Ou seja, a gente precisa parar agora para entender esse momento. O gestor só está até dezembro, mas a prestação de contas vai ser feita em março. Como é que funciona isso? Isso funciona com uma transição que ela deve ser de informações extremamente compartilhadas. De que forma? Deixa eu trazer o exemplo dos recursos Covid. O Fundo Estadual de Saúde recebeu em torno de 95 milhões de reais para o enfrentamento à Covid. Todo esse recurso tem que ser feito prestação de contas por meio do relatório anual de gestão. Quando a gente soma os 102 fundos municipais de saúde, mais o fundo estadual, nós recebemos na casa dos 400 milhões de reais. 400 milhões de reais para o enfrentamento à Covid. Eu estou dando só um dado de Covid, tantos outros só para exemplificar. Então tudo isso vai ter que estar demonstrado no relatório de gestão. O gestor ele tem que já ter, durante a execução do recurso, se organizado com informações e evidências que comprovem a aplicação do recurso. Isso é uma das coisas que nós da Secretaria de Estado estamos preocupados, estamos junto dos municípios orientando. Então, nesse momento, é o momento de que levantar a execução do ano, pegar os 2 relatórios de execução que já foram feitos quadrimestrais, os 2 RDQAs dos exercícios anteriores, observar o que está sendo executado no final do ano, quais são os convênios que estão em execução, quais foram os recursos, se tem convênio a vencer, se não tem, enfim, todo o conjunto de informações e discutir com a nova gestão, se for o caso de transição, todos os andamentos com evidências e com responsabilidade. Porque, inclusive, uma das coisas que é muito salutar é que na prestação de contas do 3º quadrimestre, os 2 gestores eles compareçam à Câmara de Vereadores juntos. Ou seja, o gestor atual, porque é o responsável pela pasta do momento, mas o gestor anterior que foi responsável pela execução enquanto do período de avaliação do documento. Muito bom, muito bem pontuado. E para finalizar eu digo o seguinte, e aí queria que você expressasse de uma forma objetiva, gosto claro, para os nossos gestores principalmente, como se dá o fluxo de monitoramento e avaliação do sistema de planejamento por meio dos relatórios de gestão. Bom, a composição do relatório eu passei um pouco aqui nessa fala minha, mas ele consiste na execução orçamentária e financeira. Existe a Lei Complementar 141 que estabelece o mínimo a ser aplicado, no caso dos municípios 15%, o Estado aplica 12%, enfim, então precisa comprovar que de fato cumpriu com o mínimo e mais que isso, qual foi o impacto do recurso aplicado. E aí eu volto de novo à relação de ótimo. O gestor ele tem que lidar necessariamente com prioridades, não tem jeito, você tem uma experiência, você sabe das dificuldades de lá no dia a dia, na conta. A população, o que é que ela espera? Resolutividade. É isso? A população ela espera resolutividade. É isso que cada um de nós esperamos quando nos dirigimos a uma unidade de saúde.
O gestor, ele não tem à disposição todos os meios necessários para entregar no nível de demanda que nós temos. Deixa eu só te dar um dado. Esse dado você já tem para o nosso ouvinte. Nós temos 102 municípios em Alagoas. 60 tem menos de 20 mil habitantes hoje. A arrecadação desses municípios seguramente não sustenta o setor público. Por quê? Porque, como eu já disse no início, nosso povo é um povo que tem uma renda per capita baixa, com a concentração de renda elevada, então necessariamente essa população ela demanda mais serviços públicos do que estados mais desenvolvidos. 90% do nosso povo não tem plano de saúde privado, ou seja, depende de forma total e exclusiva do SUS. Todos nós dependemos do SUS, mas quem não tem plano de saúde privado, ele depende de forma total e exclusiva. Então o que é que acontece? O gestor ele tem por desafio entregar a melhor saúde com as condições ou com os recursos que ele tem à disposição. Quando você tem um plano, as programações e você entrega o relatório anual de gestão, é como se você estivesse dando ciência aos órgãos de controle interno e externo de como que você tinha disponível pessoal, tecnologia e recursos financeiros, quais foram os resultados que você alcançou ao longo do tempo. E aí o gestor é colocado sob avaliação, porque os conselhos de saúde eles emitem resolução aprovando com ressalvas ou reprovando o relatório de gestão. Então, quando o relatório de gestão é reprovado, o que é que o conselho ou o controle social ou o representante do povo está dizendo? Que não concorda ou então não aceita as justificativas para o desempenho alcançado durante o exercício. E aí o que é que eles fazem? Eles sugerem ajustes para os exercícios subsequentes. Então é um processo cíclico, fácil de entender. Eu planejo, executo. Na execução eu monitoro e avalio e corrijo quando necessário. Então o relatório de gestão, além dessa característica de prestação de contas, ele também tem por natureza apontar coisas que não deram certo durante a execução para que não se repitam no ano subsequente. Então poderíamos olhar de duas formas: os avanços e as estratégias que serão adotadas para a manutenção desses avanços, que a gente tem alguns regressos. O sarampo é uma prova evidente de que a gente está tendo alguns retrocessos na saúde. A gente tem alguns avanços, mas os retrocessos também existem. Então, duas coisas: a manutenção daquilo que está avançando, como garantia do bem-estar, e a observância daquilo que não deu certo para que não se repita no exercício subsequente. Muito bom, eu queria agradecer ao Bruno Pimentel por esse bate-papo, por essa conversa, e dizer que, lógico, as portas do COSEMES Alagoas estarão sempre abertas para discutirmos, para dialogarmos, para conversar com nossos técnicos. Quem sabe então logo, a gente vai ver como é que fica a gestão, Bruno. Nos primeiros momentos de janeiro e fevereiro a gente vai fazer acolhimento dos nossos novos gestores, com certeza. Eu espero ainda poder compor esse meio de gestão. É provável que nós estejamos por aqui e que a gente possa contar com a sua ajuda também para estar nesse acolhimento, para conversar, e a gente também trazer esses esclarecimentos, abrir as portas da Secretaria de Estado da Saúde e essa parceria que nós temos com o COSEMES para os nossos amigos, tantos esses que eu sempre digo que a política em si do SUS e a política acontece muito dinâmica e ela sempre se renova. E aí 2021 bate às nossas portas, lógico, com um novo olhar de quem por aí vai assumir a responsabilidade de gerir o Sistema Único de Saúde. Mais uma vez, muito obrigado. Eu queria agradecer a todos, aos técnicos, aos gestores municipais de saúde e, lógico, aguardo vocês no próximo bate-papo com o presidente. Rodrigo Buarque, do COSEMES Alagoas, para todo o Brasil, trazendo o melhor de informação e tudo o que acontece no Sistema Único de Saúde.